de Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, e de toda a espiritualidade de luz, nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos nessa casa bendita, de tanto amparo, casa que nos auxilia em todos os momentos, em qualquer dificuldade. Pedimos ao nosso diretor, Dr. Olavo Del Greco, que permita que os trabalhos dessa casa se realizem com sucesso e que possam intuir as minhas palavras para que eu possa me expressar da melhor maneira possível, de modo que todos que estejam aqui possam entender a doutrinária e saírem desta casa muito melhores do que aqui chegaram. Que assim seja e assim será. Amém. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e a todos. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui na casa hoje? Seja bem-vindo. Meu nome é Cristiane, eu sou trabalhadora aqui da casa e, às vezes, também faço a doutrinária. Então, hoje eu trouxe para vocês um tema que é um tema que eu nunca assisti nenhuma doutrinária, explicando para a gente o que é uma casa espírita. Então, essa casa que nos acolhe hoje, além de ser um centro de estudos, além de ser um templo para que nós possamos honrar a palavra, seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, também é um hospital. As casas espíritas, elas são um lugar que nos acolhem, que nos consolam, que nos esclarece, que nos consola, que nos esclarece e que nos orienta. Esse é o papel de toda a casa espírita. A casa, ela é muito mais do que a gente vê aqui. A casa espírita, ela funciona tanto no plano no plano físico, que é esse plano que nós estamos aqui hoje sentados, encarnados, vivendo, como acima de nós uma casa exatamente igual a essa, projetada pelo plano espiritual. Então, a casa trabalha simultaneamente, tanto essa que vocês veem aqui, como a casa espiritual. Ela transcende paredes, muros e tudo que a gente vê. Mas vocês, olhando o entorno, olhando essa casa, vão poder entender um pouquinho de como é a casa espírita no plano espiritual, porque ela é igual a essa do plano físico. Ela é um complexo espiritual, é um pronto-socorro que trabalha nos dois planos. Trabalha conosco, os encarnados que estamos aqui, e com os nossos irmãos desencarnados que também estão aqui. E que também estão sendo acolhidos como nós somos na parte espiritual da casa. Então, o que nós temos dentro dessa casa espírita, dentro desse lugar que a gente está agora, dentro desse templo, dessa casa de estudos, desse pronto-socorro? Nós temos o amparo, porque quando nós chegamos aqui, na maioria das vezes pela dor e não pelo amor, na maioria das vezes nós chegamos aqui porque nós estamos com um problema, com uma tristeza, com uma dor, sofrendo a perda ou uma doença, enfim. Nós chegamos aqui na casa, nós somos recepcionados e ninguém aqui é julgado. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós somos acolhidos. Isso é o primeiro papel da casa espírita. Acolher, amparar. E depois dessa acolhida e desse amparo, nós vamos ser atendidos. Atendidos aqui como nós estamos sendo hoje, durante essa doutrinária, e através dos diversos trabalhos que a casa desenvolve, como o estudo da doutrina, que foi o que o Roberto acabou de convidar vocês aqui para participar dos grupos
doutrinários que estudam o Evangelho, segundo o Espiritismo e tantas outras obras, principalmente as obras básicas do Kardec e as outras obras, né? O desenvolvimento mediúnico para quem é médium, né? E aqui eu vou tirar uma dúvida. Muitas pessoas pensam assim, cheguei na casa espírita, eu sou médium. Não é assim, gente. Tu é médium se tu receber um corpo para trabalhar mediunicamente. Não é porque tu vai vir na casa espírita que tu vai ver espíritos. Não é porque tu vai vir na casa espírita que tu vai participar de uma mesa mediúnica, de uma sessão mediúnica e vai ouvir espíritos. Não. Quem vem na casa espírita vem buscar auxílio, vem buscar conhecimento e mais tarde, se tu te sentir pronto para trabalhar como médium, se tu for médium, ou para trabalhar nas diversas áreas que a casa espírita oferece, a casa está de portas abertas. Mas a gente não é obrigado a nada aqui. Por isso que eu falei antes, a casa ela é amparo. E inclusive é o nome dessa casa, Casa Espírita Luz e Amparo. A casa espírita, ela forma uma rede, tá? E essa casa de apoio, essa rede, ela funciona nos dois mundos. No plano físico, que nós estamos aqui, no plano espiritual, simultaneamente. Para isso, nós precisamos entender como isso funciona, para que a gente chegue aqui e não pense que tudo é sobrenatural. Não, nós estamos aqui nos vendo, eu estou aqui falando para vocês, e da mesma maneira que eu estou aqui, os nossos irmãos que já não estão mais nesse plano, também estão sentados ouvindo essa doutrinária. Depois eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Enfim, essa casa, além de doutrinária, que é essa palestra que nós estamos ouvindo agora, essa casa também oferece estudo, como eu falei antes. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, das obras básicas, e esse estudo também funciona simultaneamente. Nós chegamos aqui, junto conosco, nós temos muitos acompanhantes. Muitos desses são irmãos que nos acompanham de outras vidas, que nos obsediam, que são raivosos, odiosos. Esses irmãos, eles também são acolhidos pela espiritualidade. E também ouvem as palavras que eu falo e que são ditas durante o estudo. Então, esses espíritos, eles também são doutrinados. Eles também ficam conhecendo o Evangelho. E aos poucos, esses irmãos vão sendo doutrinados até o momento em que eles não vão mais nos acompanhar. Eles vão entender que isso é um atraso para a evolução espiritual deles. Para isso, nós temos que aprender a transformar os nossos corações e as nossas mentes. E é isso que a Casa Espírita, junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, com as obras básicas, é isso que a Casa faz conosco. Ela nos transforma, porque aqui dentro nós aprendemos que todos nós somos iguais, a direção da casa serve para guiar a casa, né? Não é um patriarcado, ao contrário, é uma direção criada para auxiliar a casa em todos os serviços que a casa precisa, e nós estamos abertos para mudança o tempo todo. E aqui nós vamos aprender que, primeiro, nós precisamos aprender por que nós estamos aqui. O que nós viemos fazer numa casa espírita? O que nós buscamos? E isso vem de nós. Nós temos que descobrir. Nós vamos aprendendo aos poucos, degrau por degrau, através da doutrinária, através dos estudos, através do estudo que a gente faz em casa com livros que se tornam pertinentes para a nossa leitura, que nos trazem informação que nós gostamos, do tipo de livro que nós achamos bom para nos auxiliar. Eles vão nos ensinar também. Depois disso,
nós vamos entender que é preciso doar. E essa doação também acontece aqui, porque aqui nós também trabalhamos com doação de material alimentício, material escolar, material de higiene, roupas, para serem doadas para aqueles irmãos que vêm aqui ou que não vêm, mas que precisam. Então a casa também faz esse serviço. Nós aprendemos aqui a doar. E não só coisas palpáveis, material. Aqui nós também aprendemos a doar o nosso tempo. Assim como eu estou aqui nesse momento, doando o meu tempo num sábado de tarde, o Carlos, o Rogério, a Cindy, a Sônia, todos nós estamos doando. Porque junto com essa doação, o fato de nós estarmos aqui dentro é uma dádiva, é uma graça. Assim como nós doamos, nós recebemos infinitamente vezes mais bênçãos e mais graças. Essa doação também está ligada ao assistir, né? Assistir assistir a um irmão, né? Auxiliar a um irmão. Então aqui nós somos todos irmãos. Quando alguém precisa, nós estamos abertos para conversar. Nós somos amigos, nós somos irmãos, nós temos o atendimento fraterno para quem precisa conversar. Isso é muito desenvolvido dentro da casa espírita. E por último, ensinar aqueles que já passaram pelos estudos das obras básicas do Evangelho, se tornam aqueles que ajudam os que estão entrando, os que estão iniciando, aqueles que não sabem nada, que eu quero saber o que é uma casa espírita, como é que ela funciona. Então essas pessoas que já estão aqui há um pouquinho mais tempo, elas também ensinam, trocam, né? Assim como a gente recebe conhecimento, a gente também doa. Essa imagem aqui eu quero mostrar para vocês e quero que vocês prestem bem atenção em todas essas pessoas que estão aqui, tá? Essas aqui somos nós, os encarnados. E esses que estão em preto e branco são os desencarnados. E essa aqui, pensem que é a fachada, é a entrada aqui da nossa casa. Quando nós resolvemos entrar dentro de uma casa espírita, seja para ouvir a doutrinária, seja para tomar um passe, seja para pegar um livro emprestado, tomar uma aguinha fluídica, nós automaticamente convidamos aqueles que nos acompanham. E vou dizer para vocês, todos nós temos acompanhamentos de muitos irmãos. Depende muito da vibração, da energia em que nós nos encontramos. Quando nós vibramos para o bem, nós temos pensamentos bons, nós temos resiliência, nós temos esperança, nós conseguimos ver alguma coisa boa em meio ao turbilhão que nós vivemos e nos mantemos numa energia, numa vibração. Aqueles que nos acompanham são irmãos que compartilham da mesma energia que nós, pessoas normais. Nem seres maravilhosos, nem seres inferiores. Pessoas medianas como nós. Seres em evolução. Quando nós não conseguimos nos manter nessa energia, nós caímos em tristeza ou vamos para o ponto da raiva, do ódio, da ira, nós vibramos com os irmãos de outras esferas que estão nessa mesma condição energética que nós. Logo, nós atraímos esses irmãos para perto de nós. E depois a gente diz assim, nossa, olha, eu acho que eu estou com acompanhamento hoje, porque não é possível. E na maioria das vezes o obsessor deve pensar assim, não, é tu que está me acompanhando. Não é eu que estou te acompanhando, é tu que não me larga. Porque nem eu te aguento, entendeu? Nem eu aguento o teu mau humor,
essa tristeza que não sai de dentro de ti, essa vontade de abandonar tudo, nem eu aguento, é tu que está me acompanhando. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, nós captamos eles, a nossa energia puxa deles, portanto, eles nos acompanham. Quando nós viemos na casa espírita, que é um lugar de auxílio, que é um lugar que serve para nos acolher, nós trazemos esses irmãos magneticamente. Eles vêm querendo ou não. E aqui eu vou explicar para vocês. Nós estamos aqui vindo porque nós queremos, ninguém nos obrigou, ninguém está acorrentado aqui. Nós viemos porque nós queremos. Aqui estão aqueles irmãos que vêm com a gente porque querem, porque de alguma maneira se sentem tão bem quanto nós nos sentimos aqui. Então eles vêm com a nossa energia, com a nossa vibração. Eles vêm no embalo, na onda. Tá? Muitas vezes são pessoas da nossa família que já desencarnaram, que ainda não acharam o seu rumo, estão ali meio perdido. Muitas vezes nós estamos andando na rua e nós nos conectamos energeticamente com algum irmão desencarnado que está ali, ou ali, porque nós somos antenas. E esses irmãos estão ali com a gente. Nós vindo para a casa espírita, automaticamente esses irmãos são atendidos tanto quanto cada um de nós que está aqui. E esses irmãos aqui que vocês estão vendo, ó, rebeldes, são aqueles irmãos que perderam o livre-arbítrio. Em outras doutrinárias, eu já expliquei que o livre-arbítrio é nosso pátrio poder. É a dádiva maior que Deus nos deu depois da vida. Livre-arbítrio quer dizer livre escolha. Eu estou aqui encarnada neste planeta Terra, que é o planeta escola, que nós estamos aqui para evoluir, crescer, melhorar e partir. E nós temos liberdade para ser quem nós quisermos, fazer o que nós quisermos. Acontece que tudo tem um porém, né? Eu planto coisas boas, eu vou colher coisas boas. Eu planto coisas não tão boas, eu vou colher aquilo que eu plantei. Nós temos esse livre-arbítrio, sempre. Acontece que irmãos que não conseguem evoluir, que estão perdidos no plano astral, nos umbrais, nos vales dos toxicômanos, enfim, tantos outros vales que existem por aí. Esses irmãos que seguem pensando, arquitetando, fazendo o mal para outros irmãos, inclusive lá, né? E aqui também, em algum momento, eles perdem esse livre-arbítrio. A espiritualidade lá, vamos dizer assim, a gerência, diz assim, ó, agora deu. Agora terminou as tuas chances, tu só faz coisa errada. Já repetiu de ano 50 vezes. Chegou. Agora tu vai trocar da escola. E esses espíritos são trazidos para cá contra a sua vontade. Porque imaginem espíritos que vivem nos vales espirituais inferiores, que só querem o mal, que só desejam o mal, que só fazem o mal, estarem numa casa que é pura luz, que é pura energia, que é puro amor. Eles são, assim como nós somos atraídos para cá, eles são repelidos, porque a energia deles não combina com a casa. Mas de alguma maneira eles são trazidos para cá. E eles assistem o que eu estou falando aqui para vocês, o que outros irmãos que vêm palestrar aqui também assistem. A espiritualidade maior
na casa espírita do astral, que é a casa exatamente igual à nossa, inclusive a nossa casa física, bem como qualquer outra casa física, casa espírita, primeiramente é projetada no astral. Essa casa é construída espiritualmente no astral, plasmada no astral. E assim, as pessoas que resolvem se unir para criar uma casa espírita são inspiradas pelos seus mentores, que geralmente são os diretores da casa espiritual do astral, para que a casa aqui seja idêntica à casa que funciona acima de nós. Vamos pensar assim, tá? No plano superior. O diretor daquela casa é o nosso diretor aqui. E nós temos o nosso diretor, o Dr. Olavo Del Greco, que é quem coordena os trabalhos da nossa casa no espiritual. Esses irmãos desencarnados que vêm contra a sua vontade, eles não conseguem ouvir como nós estamos ouvindo aqui. Eles estão num patamar energético que eles não conseguem ouvir, mas eles conseguem ver. E os arquitetos da espiritualidade plasmam telas como essas aqui, para que eles possam ver o que eu estou falando nesse momento. E assim, de certa maneira, que seja uma migalha, uma fagulha, entrar no coração amargurado, no coração raivoso, até que um dia esse irmão possa entender que nós temos um tempo, que nós temos uma evolução. Peraí que deu uma coisinha aqui. Alguém pode me ajudar aqui que deu uma travadinha? Deu? No livro Tramas do Destino, capítulo 21, escrito por Divaldo Pereira Franco e pelo espírito do Manuel Filomeno de Miranda, o espírito do Manuel revela que compromissos assumidos pela equipe espiritual que trabalha diretamente com encarnados fazem parte das duas esferas. Então, como eu falei agora, a espiritualidade da casa espiritual trabalha aqui também. Os alicerces espirituais são levantados bem antes da casa física. Como eu falei, tem um projeto espiritual e depois esse projeto é materializado na casa física que nós estamos. Existe uma direção que coordena tudo, muito antes de nós chegarmos aqui, muito antes dos trabalhadores chegarem aqui, ou do grupo de estudos que estuda ali naquela salinha, às 2h da tarde, chegar, a casa já está preparada, energeticamente, magneticamente. Aqui eu coloquei uma cena do nosso lar, né? Eu imagino que muitos já tenham visto o nosso lar 1. E essa aqui é uma câmara de atendimento, porque o nosso lar é uma colônia espiritual, né? Que está acima do Brasil. Quem já leu o livro sabe, quem não leu tem aqui na biblioteca, né? E tem o livro também, o filme é muito legal, vale muito a pena. E essas câmaras são assim, ó, as pessoas que desencarnam e chegam no astral doentes, perturbadas, elas são atendidas. Muitas vezes, durante o seu velório, o seu enterro, essas pessoas, muitas vezes não, todas as vezes, essas pessoas estão dormindo lá, sendo tratadas. E isso acontece também com esses irmãos que são captados da rua, que vêm junto conosco. E muitas vezes, para eles não virem aqui,
bagunçar tudo que nós estamos fazendo, eles são colocados para dormir. E na medida que eles forem tendo merecimento e capacidade de ouvir, vão sendo mostrado para eles naqueles telões que eu falei para vocês, os telões espirituais que mostram para eles a doutrinária, que mostram para eles os estudos que acontecem na casa. Então, o que é uma exposição doutrinária? Aqui, neste momento que eu estou conversando com vocês, é um momento de grande amparo. Quando nós cruzamos por aquela porta lá, é feito um raio-x espiritual em cada um de nós. Cada um de nós que está sentado aqui hoje está recebendo um tratamento. Os espíritos que são da diretoria dessa casa, eles magnetizam esse ambiente para que quando nós cheguemos aqui, nós tenhamos vontade de ficar aqui. Nós estejamos abertos para ouvir o que está sendo dito aqui. Isso também funciona para aqueles irmãos que querem vir bagunçar aqui. Também são instaladas defesas na porta, lá no portão, que esses irmãos malfeitores, hostis, eles não conseguem adentrar aqui. Eles não conseguem vir aqui bagunçar as coisas, bagunçar o nosso pensamento, me tirar a concentração que eu estou aqui, que eu estudei para vir aqui conversar com vocês. Porque eles não têm esse direito. Então eles ficam lá do lado de fora. Tu quer ouvir, tu quer aprender, tu quer evoluir, tu pode entrar. Senão tu vai ficar aí do lado de fora. Só entra dentro da casa espírita quem tem permissão. Nós e quem está conosco. Porque, como eu falei antes, nós carregamos uma galera junto. E dentro dessa galera aí, tem aqueles que não têm permissão de entrar aqui. Então, eles vão ficar lá do lado de fora. Vai de nós entendermos isso e a partir do momento que nós pisarmos para o lado de fora da casa, nós continuarmos na energia que nós estamos aqui, para que eles se repilam de nós e não se magnetizem com nós, não se colem mais com nós, que a partir desse momento a gente entenda que quem chama esses irmãos para perto de nós somos nós mesmos, que eles não vêm arrastar corrente, tá? Ao contrário, nós que abrimos a porta, eles pode vir que hoje eu estou assim contigo, ó, pode vir. Tá? Então nós temos que entender que aqui nós recebemos todo o auxílio, tudo. Nós somos blindados. Só que quando a gente vai para fora, a gente abre o fecho, sai da blindagem e volta a ser quem nós somos. É feito uma triagem quando nós entramos aqui. Cada um de nós que passa ali por aquela porta que eu falei pelo raio-x, é feita uma triagem para saber quem está necessitando do quê. Quem está com necessidade mais urgente? Nós encarnados e os irmãos que nos acompanham. Nós vamos ser tratados aqui, como nós estamos nesse momento, e os irmãos estão sendo tratados no plano superior, na casa que está acima da nossa. Uma coisa eu preciso repetir para vocês, já falei acho que 2 vezes, 3 vezes, mas eu vou falar de novo. Quando nós estamos receptivos, quando nós estamos aqui dentro, pensando no que eu estou falando, refletindo, ouvindo, prestando atenção, nós estamos com condições espirituais, mentais receptivas. Nós abrimos a nossa antena. E assim, somente assim, nós conseguimos receber o auxílio que nós viemos buscar. Seja através do passe, seja através de um atendimento fraterno, seja através de um medicamento que nós vamos receber, cada um no seu copinho lá na saída, tem a água fluidificada. Tu não vai pegar o copinho da direita aleatório, não, tu vai pegar porque tu está sendo guiada para pegar aquele copinho.
e dentro daquele copo tem o que tu necessita tomar hoje. E se tu traz a tua aguinha ou coloca do lado da tua cama, faz o evangelho no lar, aquela água também é fluidificada. Então, o medicamento também é dado. Medicamento espiritual que eu falo, né? Para o nosso corpo espiritual. Mas nós temos que estar receptivos. Nós temos que estar aqui presentes. Por isso que no início eu falei, vamos deixar tudo do lado de fora. Tudo que nos aflige, tudo que nos incomoda, que nos entristece, que nos enraivece, que fique para o lado de fora. Quando nós estamos com o pensamento voltado aqui para a doutrina, para o que eu estou falando, é modificado os panoramas mentais que nós temos. Aquele método de receber e acolher. Os desencarnados também recebem esses recursos, ao mesmo tempo que nós. Aqueles que têm condição de ouvir como nós também estão ouvindo. Aqueles que não têm, estão recebendo de alguma outra maneira. E aqueles que não têm condição nenhuma estão, como eu mostrei na maca, adormecidos, para que no momento certo, que eles tenham capacidade e merecimento, eles possam ouvir. Junto com tudo isso que eu falei para vocês, criam-se egrégoras. Egrégoras, vamos imaginar assim, que são nuvens que estão acima de nós, acima da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, do planeta Terra. Egrégoras são grandes formas de pensamentos. Quando nós estamos aqui hoje, todos pensando em comunhão, a mesma coisa, querendo melhorar, tentando evoluir, tentando conhecer mais, tentando auxiliar, nós criamos essa egrégora de energias boas que fica sobre a nossa casa espírita, sobre a nossa casa. Quando nós temos pensamentos bons na nossa casa, nós ouvimos músicas boas, sejam as músicas que forem, músicas clássicas, louvor, músicas espíritas, músicas, enfim, que tenham letras boas, que tragam coisas boas para nós. Nós criamos essas egrégoras. E ao contrário, quando nós entramos numa energia ruim, assistimos coisas ruins, lemos coisas ruins, falamos, ouvimos, deixamos outras pessoas chegarem para nós e falarem mal de outra pessoa, sabe? Fazer a continuidade de uma fofoca, enfim, isso criam egrégoras de energias densas. Para isso tudo funcionar, gente, para que a casa espírita funcione harmonicamente, no plano astral, no plano físico, a casa espírita tem algumas regras, tá? E o que nós não devemos fazer na casa espírita? São regras básicas para um lugar fechado, reservado, um lugar de estudo, um lugar de louvor, um templo, um hospital, coisas que geralmente a gente não faz nesses lugares. Comer, né? Se alimentar, beber. Aqui dentro a gente bebe água fluidificada, somente. Cada um pode trazer a sua ou pegar ali no final, tem o galão de água, pode trazer a sua garrafinha vazia e pegar, ou pode pegar o seu copinho e tomar. Mas aqui dentro dessa casa espírita, seja nessa sala aqui, ou seja em qualquer sala de estudos que não seja a cozinha, não se deve comer. Por quê? Porque os espíritos que ainda não se desprenderam da matéria ficam plasmados, ficam grudados no alimento. Aqui não é um lugar para a gente se alimentar. A não ser quando existe um evento da própria casa,
Um grupo de estudo se reúne para confraternizar. A casa espírita se prepara para isso. Lembram que eu falei que antes de nós chegarmos aqui, a casa está preparada? Quando tem um evento, a gente coloca uma mesa lá atrás, cada um traz um pratinho de doce, né, gente? E a gente confraterniza aqui. É assim, somente assim. Aqui a gente não deve fazer lanche, aqui a gente não deve tomar nada, tá? Em segundo lugar, fumo. Primeiro que a gente não deve nem fumar, né? Vamos pensar assim, eu não devo julgar ninguém e não julgo, é um vício, mas enfim, dentro da casa espírita, nunca, porque aqui nós queremos largar os vícios, né? Aqui a gente quer evoluir. Celular, chegando no portão da casa espírita, desliga o celular, não põe no silencioso, não põe no modo avião, desliga. Porque assim como quando nós estamos fazendo alguma coisa importante, toca o nosso celular, toca a campainha, é o correio, é entregador, é qualquer pessoa nos tirando do nosso pensamento, assim os irmãos que também querem atrapalhar todo esse tratamento que está sendo feito aqui, age através de aparelhos sonoros. E falar alto. Aqui a gente fala baixinho. Eu estou falando alto para que todo mundo possa ouvir lá atrás e tem um microfoninho para me ajudar. Mas aqui a gente deve falar baixinho. Aqui a gente conversa baixinho, em sinal de respeito aos irmãos, a equipe da direção desta casa, equipe espiritual que já está aqui trabalhando antes da gente chegar. Então assim, ó, risada alta, contar piada, fazer fofoca, jamais. Aqui é um lugar limpo e não deve acontecer esse tipo de coisa. E a gente tem que se policiar, porque nós somos humanos, ninguém é melhor que ninguém, como eu falei na primeira frase, todos aqui estamos para crescer, para melhorar e para evoluir, né? Mas essas regras têm que ser seguidas, tá? E isso não fui eu que falei. Isso não está aqui nas leis da nossa casa espírita. Isso é assim em todo lugar. Tu não vai na igreja, na medianeira e vai fumar lá, ou vai levar o celular lá. Quando não tem uma missa e tu quer fazer uma filmagem, uma foto, tudo bem. Mas no momento da missa não, né? E assim em qualquer lugar. Além de tudo isso, nós temos a terapia individual do passe, que no momento não está tendo aqui na casa, porque nós estamos com a casa em obras, então a terapia do passe é coletiva, todo mundo recebe o passe aqui depois, e todo mundo recebe tudo o que precisa e que está aberto, como eu falei, receptivo para receber. E aqui também está o doar, como eu falei antes, porque o passe é a imposição de mãos e eu empresto o meu corpo físico para receber energias e passar para o meu irmão que está precisando. Então isso é um ato de caridade. Quem está promovendo o passe está fazendo essa caridade. Está doando energia, não é a sua energia. Eu não estou passando a minha energia para ti, nem para ti, nem para ti. Eu estou passando a energia que eu estou recebendo. E junto com a energia que eu estou recebendo para ti, eu também estou recebendo para mim. Como eu falei antes, nós ganhamos muito mais do que nós damos. Além disso, existe o atendimento fraterno. Além disso, existe a reunião mediúnica. Além disso, existem os estudos da terça, né, Rogério? Terça, quinta e sábado, todos estão convidados, tá? Atendimento fraterno para quem precisa vir conversar com alguém. Também existe o atendimento mediúnico, que é quando um mentor, o médium recebe o seu mentor
e ele atende vocês, também é possível fazer isso aqui nessa casa. As reuniões mediúnicas, para quem já estudou os livros básicos, para quem é médium e quer trabalhar, quer doar. E por último, eu quero fazer um convite para vocês. A casa espírita é de todos nós. Não é minha, nem tua, nem dela, nem dele, é de todos nós. Saiam daqui com a certeza de que vocês receberam aqui tudo o que precisavam. E mais que isso, que aqueles irmãos que também acompanhavam vocês, também receberam o que precisavam, querendo ou não. E isso também é uma caridade. E Jesus falou, fora da caridade não há salvação. Então lembrem que vocês vindo à casa espírita, vocês estão trazendo, por livre e espontânea vontade, ou não, irmãos que precisam estar aqui também. Para terminar, eu quero dizer para vocês que, para a gente continuar a emanar essa energia que a gente recebe aqui, esse auxílio que a gente recebe aqui, a gente pode fazer o Evangelho no Lar, que é simplesmente pegar o Evangelho, não tenho aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, em qualquer dia da semana, com horário marcado, por exemplo, segunda-feira às 8 horas da noite. Desliga o celular, desliga a televisão, abre aleatório, pega um copinho ou uma jarrinha com água para te tomar aquela água durante toda a semana e tu vai ler um capítulo. Aqui abriu para mim, ó, Os Bons Espíritas, tá? Toda semana, no mesmo horário, tu vai abrir o Evangelho e vai ler, ou aleatório, ou começando do início. E a equipe espiritual desta casa, juntamente com o teu mentor, que é o Espírito que te auxilia, que te ampara, que te cuida, que te intui no momento de dificuldade, ou no momento de dúvida, ou de perigo. Junto com esse mentor, eles vão estar na tua casa, fluidificando a tua água, limpando os ambientes, tirando energia densa, tirando aqueles irmãos que também podem estar lá, tá? Auxiliando nos dois planos, fortalecendo a egrégora que tem em cima da tua casa. Então, façam o Evangelho no Lar, é importante. Por hoje era só. Agradeço que eu me passei um pouquinho. Eu te agradeço.